Notícia de última hora. Padre José Eduardo é alvo de operação da Polícia Federal em relação à tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Meu nome é Juliana de Jesus Paixão e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa questão aí que acabou de sair nos jornais. Mas não esquece de já deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. Saiu aí no G1, no Globo e alguns outros jornais sobre a operação da Polícia Federal aí e que está envolvendo o nosso querido Padre José Eduardo, que a gente já reagiu aqui a alguns vídeos. Quando eu vi, eu achei que era uma fake news, até porque o perfil que compartilhou não é tão confiável assim, né? Mas fui conferir, fui confirmar, né? E realmente está nos jornais, que também não são tão confiáveis assim, mas são as informações que nós temos até o momento. Que diz essa informação, o que foi que aconteceu, né? Segundo as investigações, o Padre José Eduardo fazia parte do núcleo jurídico do esquema que teria atuado para dar um golpe de Estado. Um dos alvos da operação deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira, dia 8, contra suspeitos de tentar dar um golpe de Estado no país, é um padre que atua na Diocese de Osasco, na Grande São Paulo. Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, José Eduardo de Oliveira e Silva, citado como integrante do núcleo jurídico do esquema, que atuaria no, abre aspas, assessoramento e elaboração das minutas de decretos com fundamentação jurídica e doutrinária que atendessem aos interesses golpistas do grupo investigado. O religioso foi alvo de um mandato de busca e apreensão e terá que cumprir as seguintes medidas cautelares, segundo decisão do STF. A proibição de manter contato com os demais investigados e de se ausentar do país com determinação para entrega de todos os passaportes, nacionais e estrangeiros, no prazo de 24 horas. Procurada pelo G1, a Arquidiocese, e não é a Arquidiocese, a Diocese de Osasco, informou que vai apurar as notícias antes de se manifestar. Segundo a investigação, fazem parte do núcleo jurídico Felipe G. Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Amaury Feres Sade, advogado citado na CPI dos atos golpistas como, abre aspas, mentor intelectual da minuta do golpe encontrada com Anderson Torres, José Eduardo de Oliveira e Silva, padre da Diocese de Osasco, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. De acordo com a PF, o padre participou de uma reunião no dia 19 de novembro de 2022 com Felipe G. Martins e Amaury Feres Sade, como indicam os controles de entrada e saída do Palácio do Planalto. Abre aspas. Como apontado pela autoridade policial, José Eduardo possui um site com seu nome, no qual foi possível verificar diversos vínculos com pessoas e empresas já investigadas em inquéritos correlacionados à produção e divulgação de notícias falsas, diz a decisão. Ainda no Globo, no jornal o Globo aí, também é dito que o padre José Eduardo foi alvo do mandato, né? Porque no acordo de colaboração do Mauro Cid, naquela delação lá premiada, né? O Mauro Cid relatou que uma minuta golpista foi levada ao então presidente Jair Bolsonaro pelas mãos do Felipe G. Martins, na época assessor especial aí de assuntos internacionais da presidência, em novembro de 2022. O G. Martins também foi alvo aí, né, de mandado de prisão preventiva, também nessa quinta-feira. Além do G. Martins, participaram desse encontro aí, que ele entregou a carta aí para o Jair Bolsonaro, nesse encontro que aconteceu, segundo essas informações, em novembro de 2022. Participaram um padre e um advogado constitucionalista, segundo Mauro Cid. Ele não lembrava o nome dos dois, mas a PF descobriu de quem se tratava o padre, que está aí como o padre José Eduardo e o advogado Amaury. Então, por enquanto é isso. A diocese, tá? Não é a arquidiocese. A diocese de Osasco ainda não se pronunciou. Ela vai verificar aí essas questões. O padre José Eduardo também não se pronunciou até o momento. A única questão que tem lá no Instagram dele é um Reels, né? Um vídeo em que ele fala sobre educação, sobre um colégio aí, né? Que ele tem falado bastante. E aí, quando você vai ver nos comentários, tem uma chuva de comentários, tanto atacando ele quanto defendendo, e as pessoas brigando e discutindo. Eu tomei a liberdade de também ver aí o Instagram do padre José Eduardo e verificar as datas, né? No dia 19 de novembro de 2022, que foi segundo o pessoal falou aí, né? Da reunião, não tem nenhuma postagem do padre. As outras publicações dele também são muito parecidas com de outras pessoas, nós que se dizem patriotas, né? Mas em relação à oração pelo Brasil por conta de toda a eleição, então não tem nada que pareça que ele estava, segundo as postagens dele da época. Eu vou colocar aí as imagens para vocês.
sobre essa questão, apenas que ele estaria orando pelo país, orando pela pátria. Até mencionaram aí também uma postagem em que ele se dizia patriota, mas eu não encontrei, então se você encontrou alguma coisa, manda aqui, porque não foi encontrado, né? O único que eu encontrei foi esse em que ele está orando diante do Senhor com a bandeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, onde ele diz que hoje rezamos o rosário diante do Santíssimo Exposto, cantamos o Te Deum em ação de graças por todos os benefícios recebidos no ano e também recebemos a bênção do Santíssimo antes da Santa Missa. Que os céus da nação sejam envolvidos pela glória de Deus. A postagem que o pessoal comentou eu não achei, não sei se ele já arquivou, enfim. Mas se você tiver aí, pode mandar para nós. Até o momento, gente, são essas informações. Então, além do famoso caso aí do padre Júlio Lancelotti, também logo eu vou soltar outro vídeo sobre essa questão. Agora a gente tem a questão do padre José Eduardo, que eu muito me surpreendi, porque eu nunca vi nada assim dentro dessa questão de exageros que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então eu me surpreendi bastante e também não sabia dessa ligação, se realmente há essa ligação, porque Mauro Cid não lembrava dos nomes, né? Foi segundo a investigação da PF aí. Tem acontecido muita coisa no nosso país, mas não tem como a gente falar é perseguição, não é perseguição, porque a gente não tem acesso às investigações, e é o que a gente já falou no caso do padre Júlio Lancelotti, e a gente retoma aqui também. Se o padre José Eduardo ele é inocente, né? Oremos para que Deus mostre toda a verdade às claras. Se ele de fato foi envolvido aí nessa questão de organização, né, de golpe, possível golpe, enfim, que aconteça aquilo que é necessário acontecer, né? Nem tanto não vamos condenar ele, porque nós não sabemos, ainda está em fase de investigação, e também não vamos inocentar, né? Eu particularmente gosto muito do padre José Eduardo, ele tem um equilíbrio muito nas homilias dele, nos discursos dele. Nós já vimos aqui vídeos em que ele também se pronunciou lá em frente ao STF, diante da Rosa Weber, por conta do aborto. Ele se posiciona sim, né, em relação a questões antifeministas, e todo padre católico deveria se posicionar dessa forma. E só lembrando, ele não foi preso, tá bom? Algumas pessoas envolvidas aí foram presas. No caso do padre José Eduardo, foi apenas uma busca e apreensão da Polícia Federal, então ele não foi preso, tá bom? Eles só estão investigando questão de dados, até porque como não foi confirmado o nome dele pela delação premiada, eles devem estar investigando. Se tiver alguma outra notícia ou novidade sobre esse caso, a gente vai trazer aqui com certeza, né? Só lembrando também que algumas pautas que ele diz que são pautas católicas, gente, não tem nada demais. Podem ser interpretadas de outra forma, sim, mas ele sempre foi muito equilibrado. Inclusive, ele já irritou vários patriotas, já irritou vários progressistas, vários comunistas, então é difícil a gente falar se a gente não tem provas, se a gente não tem acesso às investigações. O que cabe a nós primeiro, não vá no perfil do padre José Eduardo para ficar xingando ele, porque você não sabe o que está acontecendo. Não fique brigando com as pessoas na internet para tentar provar se o padre é inocente ou não. Tá muito no início dessa questão que está envolvendo o padre José Eduardo e nós não sabemos o que está acontecendo. Então, nem tanto a um, nem tanto ao outro. Então, o que nós devemos fazer? Orar. É o que nos cabe, orar e rezar para que isso não seja de fato uma perseguição, e se for, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, né? E aí, você sabia dessa notícia? Não sabia? Foi pego de surpresa igual eu, porque eu tive que correr para gravar esse vídeo? Deixa aqui nos comentários. Mas, por favor, alma de Deus, não brigue, faça os seus comentários com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo, tá bom? Você não precisa ofender ninguém sobre este ou qualquer outro assunto, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, tchau!